Alô, eu sou a Lud Fonseca, professora doutora em ensino de línguas e fundadora do Clube de Alemão, a maior escola online de alemão da América Latina. A minha missão aqui neste podcast é te ensinar essa língua de uma forma leve e prática. E uma dica, na descrição você encontra o material de cada episódio para baixar, além dos links para nos seguir nas redes sociais e para conhecer o clube. E agora, bora pro conteúdo? O tema da nossa aula de hoje é uma delícia. Nós vamos aprender o passado de alguns verbos irregulares em alemão. Esse é um tema bem interessante. Por quê? Porque quando a gente fala de verbos irregulares no passado em alemão, a gente fala de verbos que não têm lógica, ou seja, entender a modificação desses verbos vai exigir que você memorize verbo a verbo. E é por isso que é legal fazer essas aulas simplesmente trazendo alguns verbos com exemplos para te ajudar nessa memorização. Então, ao invés de falar, vamos aprender 200 verbos, hoje nós vamos aprender 3 verbos e as suas formas no passado, porque assim você consegue memorizar. Mas não se preocupe, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, vai ser algo que você vai entender seguramente, tá? Quais verbos nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender o verbo bleiben, que significa permanecer, o verbo empfehlen, que significa recomendar, e o verbo waschen, que significa lavar, tá? A gente vai aprender esses verbos naquele tempo verbal chamado Präteritum. O Präteritum é um dos passados em alemão. A gente tem 2, a gente tem o Perfekt e o Präteritum. Eles são irregulares no Perfekt também? Sim, né? O particípio deles, que é o que forma o perfect, também são irregulares, mas nós não vamos falar disso. Nós vamos falar do pretéritum, que é uma das formas do verbo ser irregular. Uma das formas de falar o verbo em alemão no passado, tá? Aí você pode falar assim, Lud, qual a diferença do perfect para o pretéritum? Quando é que eu posso usar isso que eu vou aprender hoje? Você pode usar sempre, tá? O pretéritum, que é o tempo que nós vamos aprender hoje, ele é mais usado na língua escrita. Mas isso não significa que ele também não seja usado na língua oral, principalmente nesses verbos irregulares. Então você pode usar em ambas, mas ele é mais usado na língua escrita, tá? Então vamos lá, vamos começar com o verbo bleiben. Bleiben significa ficar, no sentido de permanecer, quando você permanece numa mesma situação ou no mesmo lugar, tá? E como é que eu vou fazer o pretéritum desse verbo? Eu vou pegar o bleiben, eu vou tirar o en, e esse bleib tem um EI no meio, não é? EI. Eu vou inverter, vai ficar IE. E isso muda tudo, porque muda muito o som. EI, o E depois o I fica I. Agora, o I depois o E fica um I longo, então fica blieb. Ich blieb é eu permaneci. Eu blieb, eu permaneci. Por exemplo, uma frase. Ich blieb zu Hause. Eu permaneci em casa. Uma coisa interessante que você precisa saber sobre os verbos irregulares no pretérito é que você precisa decorar só a primeira pessoa, só o ich. Porque depois disso, vai ter uma lógica em como você vai conjugar. E qual que é essa lógica? O du, que é o você informal, vai ser da seguinte forma. Você vai pegar o jeito que está o ich, que é blieb, e você vai acrescentar st no final dele. Então vai ficar du bliebst. Du bliebst é você ficou, você permaneceu. Então, se eu quiser dizer assim, você permaneceu no jardim, você ficou no jardim. Du bliebst im Garten. Du bliebst im Garten. O es e es, que é o ele ou ela, vai ser sempre igual ao ich. Não vai acrescentar nada, vai ser sempre igual. Es e es blieb. Então, eu posso dizer, Peter blieb bei seiner Mutter. O Peter blieb, ficou, bei seiner Mutter. O bei é na casa de seiner é sua, Mutter, mãe, né? Seiner é sua no sentido de dele, tá? Então, Peter ficou na casa da mãe dele. O wir, que é o nós, eu vou pegar o ich e vou colocar o en no final. Então, wir blieben, blieben. Exemplo, wir blieben in einem Hotel. Wir blieben, nós ficamos, nós permanecemos, in einem Hotel, em um hotel. O ia, que é o vocês informal, que eu estou falando com 2 pessoas com as quais eu tenho intimidade, são meus amigos, eu vou colocar um T naquela forma do ich. Percebeu que você vai sempre usar a forma do ich, que é blieb, essa você tem que decorar, e aí você vai colocar
os finaizinhos respectivos de cada pessoa. O ia, que é vocês, é um T. Então fica ihr bliebt. Por exemplo, warum bliebt ihr nicht? Warum? Porque bliebt. Ficaram, ia vocês, e nicht não. Por que vocês não ficaram? E por último, e não menos importante, é o Sie formal, que é o com letra maiúscula, que significa você ou vocês formal. Quando você está falando com alguém que você conhece, ou, quer dizer, que você conhece não, quando você está falando com alguém com a qual você não tem intimidade, pode ser até alguém que você conhece, mas você não é amigo dessa pessoa, ou um desconhecido. É o Sie formal. E o Sie com letra minúscula é eles ou elas, tá? E a conjugação é a mesma, colocando EN no final. Blieben. Então, se eu quiser perguntar, você ficou calmo nessa situação? Blieben Sie ruhig? Blieben. Ficou. Sie, você, ruhig, calmo. Você ficou calmo? Blieben Sie ruhig? Aqui eu tenho o verbo antes do sujeito, né? Blieben Sie, porque é uma pergunta. A gente faz essa inversão em alemão. Certo? Muito bem. Agora vamos aprender o verbo empfehlen. Empfehlen é recomendar. E o que eu falei para vocês? Para conjugar, eu preciso decorar, quando é um verbo irregular, a primeira pessoa. O ich vai ser empfahl na primeira pessoa. Ou seja, aquilo que é e se torna a, empfahl, e tira o en do final. Ich empfahl, eu recomendei. Então, posso perguntar, was empfahl ich dir? Was, o que? Empfahl, recomendei. Ich sou eu, dir, a, você, ti. Então, o que eu te recomendei? O que eu recomendei a você? Como é que eu conjugo o resto das pessoas, pessoal? Vamos relembrar. O du, eu coloco ST, então empfahlst. Coloco ST naquele formato ali do ich, né? Ich empfahl, o du empfahlst. O is é igualzinho o ich, então vai ficar ele ou ela empfahl. Wir, nós, eu vou colocar o en, empfahlen. Ihr, vocês, eu vou colocar o t, empfahlt. E o sie formal e o sie plural, empfahlen com n também. Vamos ver exemplos? Primeiro para o du. Du empfahlst mir einen guten Film. Du, você, empfahlst, recomendou. Mir, para mim. Ou seja, você recomendou para mim, você me recomendou einen guten Film, um bom filme. Mais um exemplo. Maria empfahl uns ein neues Rezept. Maria, ou seja, Maria, empfahl, recomendou uns. Para nós, ou seja, ela nos recomendou ein neues Rezept, uma nova receita. Maria sie, né? Ela. Por isso a conjugação aqui do er, sie, es. Wir empfahlen nichts. Nós não recomendamos nada. Empfahlen com en no final, porque é a conjugação do wir. E aqui, ao pé da letra, nós temos nós recomendamos nada. Só que em português a gente precisa falar nós não recomendamos nada, né? Em alemão não. Se você tem nada, a frase já é negativa. Mas em português a gente precisa dessa dupla negação para traduzir. Mas perceba que em alemão, se você tem nichts, já é suficiente, já é negação, já é o nada. Ihr empfahlt, né? Então vamos ver um exemplo. Empfahlt ihr den Schülern dieses Buch? Empfahlt ihr. Empfahlt, recomendam. Ihr, vocês. Vocês recomendaram? Passado, né? Den Schülern, aos alunos, dieses Buch, este livro. Por que que o verbo está antes do sujeito? Que é uma pergunta, né? Vocês recomendaram? E por último, sie empfahlen uns das Buch. Sie, eles ou elas, empfahlen, recomendaram uns, para nós, das Buch, o livro. E por último, e não menos importante, o verbo waschen. O verbo waschen, que é o verbo lavar, tá? E ele é um verbo muito estranho quando ele está conjugado no pretérito, porque o a se torna u. Então a gente fala wusch, a gente tira o en e fica ich wusch. Ich wusch é eu lavei. E como é que é a conjugação? O du eu pego o mesmo formato do ich e coloco st, do wuschst. As e es é igualzinho o ich, é wusch. Wir eu vou colocar en, wunschen. Wuschen, perdão, wuschen. O ia, vou colocar t, wuscht. E o sie formal, o sie plural, wuschen. Se eu quiser dizer eu lavei minhas mãos, ich wusch mir die Hände. Ich wusch, eu lavei, mir, para mim, die Hände, as mãos. É um jeito de eu falar que eu lavei minhas mãos em alemão, eu falei eu lavei para mim as mãos. Você também lavou a calça? Wuschst du auch die Hose?
wusst, lavou. Du, você lavou. Auch, também. Die Hose, a calça. Você lavou também a calça? Mais um exemplo. Das Kind wusch die Plüschtiere. Das Kind, a criança, wusch, lavou. Die Plüschtiere são os bichos de pelúcia. Tiere é bichos, tá? Só que aí com o Plüsch na frente, da pelúcia, bicho de pelúcia. Das Kind, né? É a terceira pessoa, ele ou ela. Por isso, wusch. Wir wuschen gestern das Auto. Wir, nós, wuschen, lavamos, gestern, ontem, das Auto, o carro. Wuscht ihr das Gemüse? Wuscht, lavam. Ihr, vocês lavam. Perdão, passado. Vocês lavaram das Gemüse, os legumes. E wuschen sie die Wäsche? Wuschen, lavaram. Sie, eles ou elas, né? Então, eles lavaram die Wäsche, a roupa suja, né? Die Wäsche é a roupa suja. Wuschen sie die Wäsche? E assim você aprendeu esses 3 verbos no Präteritum. Bleiben, que fica ich blieb, empfehlen, que fica ich empfahl, e waschen, que fica ich wusch. Como eu falei pra você, decora a primeira pessoa, porque o resto é sempre a mesma lógica. Fechou? Então é isso por hoje, espero que você tenha gostado da aula. Perdão aí, minha voz está um pouquinho gripadinha. E até a próxima. Bis morgen. Tschüss!